Gente, hoje trago aqui uma análise para você entender como que temos que diferenciar o alongamento do encurtamento e também trabalhá-los simultaneamente. Observe essa foto onde o cliente tinha um trapézio totalmente alongado. Ele estava numa posição de depressão escapular. Como que eu identifico isso? Aqui temos o videozinho da musculatura do trapézio superior baixando, inferior e médio encurtando. Quando as clavículas, parte anterior, estiverem horizontalizadas ou um pouco mais para baixo, quer me dizer que essa musculatura está excessivamente alongada, que é mais comum, trapézio superior está alongado, juntamente com encurtamento de trapézio médio e trapézio inferior. Voltamos para a foto aqui. Neste caso, o cliente tinha muita dor na nuca, muita dor na cervical. E o que é comum, todo mundo colocar a orelha na direção do ombro e alongar. Bem, você está desse jeito alongando um músculo que já está alongado. E o que a gente precisa fazer? Tirar o comprimento excessivo dessa musculatura e devolver a funcionalidade dos músculos, tanto romboides, que eu já mostrarei, quanto devolver a força da musculatura de trapézio inferior. Entendendo um pouquinho mais. A musculatura de romboides, que é uma musculatura vértebro-escapular, vem da vértebra até na escápula, faz um movimento então de adução e de abdução. Neste caso, quando ela abduz, acontece esse exemplo aqui, principalmente seus feixes inferiores. Aí, claro que temos uma diferença aqui também com a questão de percentual de gordura que influencia muito na capacidade contrátil da musculatura. Enquanto menos gordura, mais a musculatura fica esperta para fazer a contração. Mas observe que aqui a gente já tem uma aproximação das escápulas para a coluna, assim como foi reduzido a rotação interna do ombro. O cotovelo aqui, o lécrano, ele está mais apontado para trás, aqui ele está totalmente apontado para fora. Vamos lá então para o exercício que você precisa fazer para corrigir esse quadro postural. Aqui é uma evolução pequena, justamente porque foram 8 semanas de treino. Aqui a gente tem um dos exercícios que neste caso é o mais indicado. Agora eu vou explicar a seguinte situação. Observe o retorno, onde que a cliente estica todo o cotovelo e solta bem a escápula. Nesse momento, quando solta toda a escápula em cima, aquela musculatura que estava encurtada, que é a musculatura do trapézio inferior, acaba pensando assim, bem, eu estiquei excessivamente, agora eu preciso fazer força para trazer a escápula de volta. Mas lembro, o trapézio inferior é um músculo considerado fásico, então a cronaxia dele é mais longa, ou seja, você tem que pensar muito mais na ativação dele do que no trapézio superior, certo? Então a musculatura de trapézio médio, que está entre as escápulas, e a musculatura de trapézio inferior, quando acontece esse movimento, você tem que despertar mais uma consciência corporal para que ele seja ativado. São esses músculos aqui, tá? Observe que os feixes deles, tanto do trapézio médio quanto do trapézio inferior, são fibras descendentes. Então, além de você pensar o alongamento eficiente aqui, também tem que pensar no movimento para que colabore, devolvendo a função da musculatura que está encurtada, começar a fazer força, ganhar força, e da musculatura que está excessivamente alongada, voltar a ficar com o seu ventre muscular um pouco mais curto, para também realizar a sua força. Porque o músculo que está excessivamente alongado, ele só vai trabalhar na posição onde que ele se encontra alongado. Ou seja, quando ele estiver lá em cima, por exemplo, na puxada, trapézio superior, ele não vai conseguir força, porque ele faz a depressão da escápula. A elevação da escápula, digo. Então, aqui em cima, quem vai entrar com tudo é o trapézio inferior. Então, você que tem um quadro de cifotização intensa e uma abdução escapular,
este exercício de puxada média supinada é muito indicado.